Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa segunda aula do PET 2. Então, vamos continuar da aula passada da página 21. À medida que vocês vão tendo dúvida, vai anotando para poder depois me perguntar, tá ok? Ou também pode parar, eu paro o vídeo e explico pelo áudio, tá? Que hora que vai estar passando o vídeo, eu vou estar acompanhando com vocês. Aí vocês podem abrir o áudio. Professora, isso eu não entendi, ok? E outra coisa, essa semana eu já quero que vocês me entreguem o exercício 1 da primeira semana e o exercício 1 da segunda semana, tá ok? Se for leitura eu acho que o exercício 1 da primeira semana é só um texto para ler. Você vai pôr resposta da 1, li o texto. Resposta da 2, tal coisa, tá ok? Até o final da aula eu passo os exercícios para vocês. Então, vamos começar aqui, ó. Para numerar um ângulo, é comum usarmos 3 de seus pontos. O vértice e mais 2 pontos. Então, o vértice é 1 ponto e mais 2 pontos dá 3 pontos. Distinto, ou seja, diferentes. A palavra distinto quer dizer diferente. Cada um deles pertencentes a um dos lados do ângulo, tá? Na figura a seguir, temos o ângulo AOB. Indicamos esse ângulo por A, chapeuzinho, OB. O que quer dizer o chapeuzinho aqui? Quer dizer que o ângulo tá aqui, ó, no vértice O. E tem os pontos, as semi-retas OA e OB. Ou BOA, quer ver? Igual a gente viu ano passado. Ângulo AOB. Ou ângulo BOA. Então, quem que são os elementos do ângulo, né? Identifique o ângulo acima, os vértices e os lados. Então, esse é exercício 3. Então, vamos fazer ele aqui, ó. Eu tenho o ângulo. Exercício 3. Eu tenho o ângulo AOB. Então, ele tá lá assim desenhado, não é? Aqui é o vértice O. Aqui passa pelo ponto A, né? E pelo ponto B. Então, ele quer saber quem que é o ângulo. O ângulo é AOB. Então, você vai pôr aqui a resposta, ângulo. Quem que é o ângulo? É o ângulo AOB. Ou BOA. Vocês viram que o O não muda? Por que o O não muda? Porque o ângulo O, ele é o vértice. Então, a gente começa a falar daqui para cá ou daqui para lá, tá? Quem que são os lados? Todo ângulo tem 2 lados aqui. Essas duas semi-retas aqui é que formam o ângulo. A abertura do ângulo, ó, vamos supor que meus dedos aqui, ó, seja o ângulo. Tem essa reta. Esse espaço aqui é o ângulo formado, ok? Então, quem que são os lados? Eu tenho essa semi-reta OA. OA, ela tem início em A e passa por O e vai até o infinito. E o ângulo OB. OA e OB. E ele quer saber o vértice. Quem que é o vértice, gente? O vértice é o ponto de encontro das duas semi-retas, onde forma o ângulo. Então, é o vértice O, é o ponto O, tá? O lado, os vértices, o O. Então, esse tá pronto. Continuando aqui. Observe que, na notação de um ângulo, por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo, foi o que eu falei para vocês, no caso lá é o O. O símbolo do chapeuzinho, que eles falam acento circunflexo, eu acho, né, eu chamo de chapeuzinho, é usado para destacar o vértice. Em cada caso, desenhe um ângulo, destacando sempre 3 pontos, o vértice
e os 2 pontos do seu lado, conforme indicado na notação. Então, eu tenho que construir o ângulo BAC, o ângulo POQ e o ângulo RET. Então, quem que são os vértices? Onde está o chapéuzinho? O vértice fica no A, o vértice fica no O e o vértice fica no E. Então, vamos aqui de novo no nosso papelzinho. Então, o exercício 4 aqui. Então, quem que é o ângulo BAC? Então, vamos supor, vamos pegar minha reguinha aqui. Vamos construir uma semi-reta qualquer, gente. Ele não pediu o tamanho de ângulo nem nada. Então, o ponto de encontro das duas semi-retas é o vértice. O vértice é onde está o chapéuzinho, é o A. Então, aqui posso chamar de B e aqui eu vou chamar de C, certo? Destacando sempre os 3 pontos. O vértice, então, vamos escrever aqui. Quem que é o ângulo? O ângulo é o AO. Não, é o ângulo, é o BAC. Quem que são os lados? AB e AC. São os 2 lados. E quem que é o vértice? É onde que une as duas semi-retas. Quem que é o vértice? É o vértice A, é o ponto A. Então, o próximo aqui é o POQ. Então, a mesma coisa. Ó, vamos fazer aqui diferente. Ó, aqui é o vértice. Quem que é o vértice? Onde tá o chapéuzinho? É o O. Então, o vértice aqui é o O. Aqui podemos chamar de P e aqui de Q. Ah, e se eu quisesse pôr aqui P e aqui Q, também poderia. Tá na mesa, tá? Então, quem que é o ângulo? O ângulo é o POQ. Quem que é os lados? É o OP e o OQ. OQ. Quem que é o vértice? O vértice é o encontro das duas semi-retas, é o O. Tranquilo? Continuando, vamos virar aqui a página, aproveitando minha folha. O último ângulo é o RET. Vamos desenhar um ângulo qualquer aqui, ó. Ó, é do jeito que eu quiser. Ele não pediu abertura, ele não me pediu, não me deu indicação de nada. Só que eu sei que, como o chapéuzinho tá no E, aqui é o vértice. Ah, eu quero pôr o R de cá e o T de cá. Tanto faz a ordem. O importante é o vértice. Então, quem que é esse ângulo? Esse ângulo é o RET, ou TR. Os lados. Os lados são ET e ER. E quem que é o vértice? O vértice é o encontro das duas, é o ponto E. Tranquilo? Exercício 5. Escreva a notação de cada ângulo a seguir, usando 3 de seus pontos. Depois, ordene esses ângulos de menor para o maior e responda o que determina a medida de um ângulo. Tá bom? Então, a primeira coisa que ele quer saber é para me escrever a notação desses 3 ângulos. Então, gente, o primeiro ângulo lá é o ângulo AOB. Essa é a notação que ele quer que eu escreva. Então, vou fazer um desenho aqui na minha folha. Ó. Fazer o desenho da minha folha daquele ângulo. Desenho.
Só para me escrever notação, gente. Depois nós vamos trabalhar lá mesmo. Ó. A, O, B. Então, é o ângulo AOB ou BOA. Por que tem arco que só começa pelo A, pelo B? Tanto faz, gente. O importante, o chapéuzinho tá no ponto de encontro das duas retas. Tá bom? Quem que é os pontos? É o A, o O e o B. Quem que é os lados? O A, O, B. Quem que é o vértice? O O. O segundo desenho lá, vamos lá dar uma olhadinha. É o ângulo AOB também, você viu que ele é diferente? Então, é a mesma coisa. Todos são AOB. Dá para notar lá que todos são AOB? Ele falou o que determina a medida do ângulo é a abertura dele, que vai determinar a medida desse ângulo, para saber quantos graus que tem esse ângulo. Se eu pegar aqui, ó, o que é isso aqui? Transferidor, lembra? Aula passada? E medir aqui, ó. Tá vendo que o pauzinho... Ó, tá vendo que o pauzinho tá aqui? Eu vou baixar aqui até o 0. 0, 10, tá dando pra ver? 20, 30. Esse aqui é um ângulo de 40. Isso aqui começa no 0, 10, 20, 30, 40. Agora, se eu for nesse aqui, ó. Ó o pauzinho lá. O pauzinho tem que estar no vértice. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, tá vendo? Esse aqui. Vamos pôr aqui, ó. Só que eu tenho que ler daqui pra cá. Lendo daqui pra cá, eu já olho os de cima. Daqui pra cá, eu olho os de baixo, tá vendo? Então, daqui pra cá, eu vou pôr aqui, aqui. Olha, gente, 90 graus certinho. Ó, 90 graus. Lembra de eu falar pra vocês que quando tinha... Nossa, minha régua engastalhou aqui. Que quando tinha esse símbolo aqui, quer dizer que é o ângulo reto, tá? Então, vamos ver depois o que é ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Nós vamos aprender a dar o nome aos ângulos, tá bom? O que determina a medida de um ângulo? O que determina? A abertura dele, tá bom? Tá? Ordene esses ângulos do menor para o maior. Gente, qual que tem o menor ângulo aqui? É o de 40 graus. Depois o de 90 e depois o de 120. Então, se eu for colocar a resposta da ordenação aqui, a ordenação fica assim. Quem que é o menor ângulo? Então, é a letra A. Depois vai para a letra C, que é de 90 graus. E depois volto na letra B, porque esse aqui é de 40 graus, esse aqui é de 90 graus e esse aqui é de 120 graus. Nós vamos aprender que um ângulo, quando ele está entre 0 e 90, ele é chamado de agudo. O ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. E o ângulo maior que 90 graus, que aqui, ó, 120 não é maior que 90, ele é chamado de ângulo obtuso. E aqui a gente começa a nossa segunda semana. É geometria, relações entre ângulos e retas. E conteúdos relacionados com medir o ângulo usando o transferidor, nós já até aprendemos. Construção de um ângulo com o transferidor. Determinação da medida de um ângulo, tá? Atividades. Atividade 1, ó. Atividade 1 da segunda semana é leia com atenção.
Então, o que vocês vão responder? Atividade 1 da semana 2, eu li a atividade. Então, resposta é eu li. Uma das unidades usadas para medir ângulos é o grau que a gente aprendeu. O que seria isso? Para obter o grau, divide-se uma circunferência que representa uma volta completa em 360 partes iguais. Lembra aqui? Ó, eu tenho um transferidor, eu tenho uma circunferência, não é? Um círculo. Então, se eu começar aqui, ó, 0 até a hora que eu der a volta aqui, dá os 360 graus. Então, uma volta completa. Cada pedacinho desse aqui, ó, cada filetezinho desse aqui é considerado um grau, tá bom? Desta forma, um grau corresponde a 1 sobre 360 da circunferência. É um pedacinho de 360 partes que eu reparti a minha circunferência. Indicamos também o grau com o símbolo, com a bolinha aqui, ó, 1 grau. E lemos como 1 grau, né? Conhecendo a história. Segundo alguns historiadores, a divisão da circunferência em 360 partes iguais tem origem na Mesopotâmia, ó, professor de história. Vocês já devem ter visto a história sobre a Mesopotâmia. Os astrônomos babilônicos subdividiam o tempo da forma como fazemos hoje. 1 hora é 60 minutos. 1 minuto não tem 60 segundos? E também subdividiam a circunferência em 360 partes. Vamos lá. Para determinar a medida de um ângulo, tá aqui em cima, ó, utilizamos um instrumento chamado transferidor. Ó, o nosso transferidor aqui, ó, de 360 graus e o de 80 graus, tá ok? Pode ser qualquer um dos dois tipos. O transferidor pode ter a forma de um círculo ou de meio círculo. Foi o que eu falei, ele pode ter a forma de um círculo ou de meio círculo. Eu acho mais gostoso medir com essa aqui. Mas quando a volta é mais que 180 graus, o legal é esse aqui, tá? Medindo em grau os ângulos. Colocar o centro do transferidor sobre o vértice. O centro, gente, já mostrei para vocês, ó. É isso aqui, ó. Tem um pauzinho bem aqui, ó. Já mostrei para vocês, né? Uma última aula, eu acho que dá para vocês verem daí, tá? Colocar o centro do transferidor sobre o vértice, que é a ligação dos dois lados. De forma que a linha do transferidor, que é aquela linha que tem aqui bem no meio, corresponde a zero, chamado linha de fé. Fique sobre um dos lados do ângulo. Identificar na escala do transferidor o número interceptando o outro lado do ângulo. Esse número indica a medida do ângulo. Então, tá aqui, ó. Eu coloco aqui meu transferidor. Aqui não é meu vértice, ó. Tá aqui. Então, um tem que estar sobre a linha. A linha que tá reta aqui nessa. Então, meu transferidor acompanha aqui. Aí, o valor que ele tá dando aqui, ó, é o que tá me indicando, ó, abertura maior. Eu falo para vocês, quando tá lendo daqui para cá, eu vou olhar os de cima. Quando é de cá para cá, eu olho os de baixo. Então, como começou de cá, então nós vamos, ó, 10, 20, 30, 40, 100, 110, 120. O ângulo AOB mede 120 graus, certinho? O centro do transferidor coincide com o vértice O, que o centro eu ponho aqui, ó. Esse centrinho eu ponho aqui. O lado AO, que é esse aqui, foi onde que é a linha reta que eu tenho que acompanhar. Ele não pode estar para baixo, não, ó. Ele tem que estar acompanhando essa reta aqui, ó. Então,
O lado OA está situado sob a linha de fé do transferidor. Essa aqui é a linha de fé. E o lado OB é onde que eu vou olhar aqui. Ah, é onde que ele apontou? Apontou para o 120. Aí, professor, por que não é o 60? 60 seria daqui para cá. Quando eu tô lendo de lá para cá, aqui é 120, tá bom? O ângulo é igual a 120 graus. Não é interessante? Como que a gente mede? Indicamos a medida do ângulo AOB igual a 120 graus. Vamos praticar? Determina a medida do ângulo com auxílio do transferidor. Gente, por isso que eu falei que é interessante vocês terem o transferidor. Quem não tiver, acompanha e aprende que depois em sala de aula a gente vai praticar, né? Então, primeiro ângulo, ele quer o ângulo AOB. Vamos ver aqui. AOB, que é esse ângulo. Então, eu venho aqui com o meu centro no vértice O. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Essa linha aqui tem que estar alinhada com A, certo? E aqui no centro. Então, quando eu tô lendo daqui pra cá, daqui, não é? Eu começo aqui. Então, ó. Olha aqui. Tá no O. Deu próximo de 30 graus. Eu falaria 29 graus, tá ok? Ó, deixa eu ver se tá bem alinhado, tá? Pra mim é 29 graus. Eu marcaria 29 graus, ó. Certo? Então, o ângulo AOB é igual a 20 graus. 29 graus. AOB igual a 29 graus. Então, qual que é o próximo ângulo? BOC. BOC. Então, é o que eu falei para vocês. Agora, já não tá ali mais, ó. Meu ângulo tem que estar aqui no vértice. E essa aqui acompanha a reta B aqui, ó. BOC. Olha aqui, ó. 20 graus. Então, BOC igual a 20 graus. O próximo, AOC. AOC. Vamos pôr aqui. Acompanha a reta A. OC. Tá aqui, ó. Próximo, até porque se aqui é 29, aqui é 20, vai dar quanto? 49. AOC igual a 49. Quem já tiver aí com a apostila... Ah, cheguei o trem pra cima. Quem já tiver com a apostila, já vai marcando. Quem que é o próximo? COD. COD. Dá para brincar bem de aprender aqui, ó. Então, aqui fica no O. Essa aqui acompanha a reta C. Tá vendo? C. O. D. D tá bem aqui, ó. 0, 10, 20, 30 e 5, que tá certinho no meio entre 30 e 40. Então, 35 graus. COD é igual a 35 graus. Eu tô escrevendo na folha aqui, agora eu passo para vocês. Agora, DOE. DOE é esse aqui. DOE. Então, DOE. Eu quero saber essa abertura aqui, quantos graus que ela tem. Essa abertura aqui, quantos graus tem. Então, vou aqui, alinha aqui o vértice,
Que tá bem chato, viu, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. D-O-E. Tá dando aqui, ó, nos 50 graus. D-O-E, 50 graus. E-O-F. E-O-F. Já vou escrever. E-O-F. Então, que eu vou ler de cá pra cá agora, ó. Que tá mais fácil aqui, ó. Ó. Peguei a reta OF aqui, tá vendo? O F aqui. E vou ler dos maiores aqui. Quando é de lá pra cá, também, ó, 50 graus. 50 graus. E AOF. A-O-F. Vamos ver quanto que dá o AOF? A-O-E. Nossa, que abertura. Próximo a 180, hein? Ó, vamos ver aqui. Que tá aqui, não tá? Acompanhando a reta A. O-F. Olha aqui, gente. O que eu falei? 170 graus. Faltou 10 graus aqui só. 170 graus. Tá dando pra ver o 170? Então, 170 graus. Essa aqui é a resposta da segunda questão. AOB 29, BOC 20, AOC 49. Eu acho que aqui ele queria 30, mas tudo bem. COD 35, DOR 50, EOF 50, AOF 170 graus. Certinho? Usando um transferidor, que é o que nós estamos usando, construa um ângulo com a medida indicada no quadro. Então, o primeiro ângulo que eu vou construir é o de 100 graus, depois de 56, 148, 112, 25 e 45. Dá um pouquinho de trabalho isso, gente, mas vamos lá. Então, o primeiro ângulo que eu vou construir é o de 100 graus, certo? Então, vou começar aqui, ó, vou fazer uma reta. Gente, sempre começa com a reta. Construir. Vamos chamar aqui de A, aqui de O e 100 graus. Aqui, ó, o converso aqui, acompanha a reta A, tá dando pra ver, ó, a reta A. Esse centrinho tem que estar aqui, ó. Acompanhar. 100 graus, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ainda bem aqui, ó. Ó, aí eu vou ligar esse ponto aqui, ó. Olha, viu? Coincidiu em cima do A ali. Então, vou chamar aqui, ó, de B. Tá vendo? Que se fosse aqui retinho aqui, seria 90 graus. Então, esse aqui é um ângulo de 100 graus. Então, letra B. É um ângulo de 56 graus, não é isso? Meu trem aqui abaixou. 56, ainda bem que eu tenho memória boa. Primeira coisa que eu faço, minha reta. Construir a reta. Vou fazer o verso. Quero chamar o verso de A aqui agora. Tá, aqui de B. Aí eu venho de novo aqui, ó, gente. Pega isso aqui e põe no vértice. E acompanha a reta AB aqui. Eu quero 56 graus. Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. 55 tá aqui. 56 um pouquinho pra cá. Então, eu vou ligar essa reta aqui, ó. Eu tenho que pegar o vértice O e o pontinho que eu marquei, ó. Ó, vamos chamar de C. Esse ângulo aqui tem 56 graus. Eu falo que o ângulo BAC é igual a
56 graus. Desculpa esse A aqui, ó. BAC é igual a 56 graus. Essa aqui é a letra B. A letra C. Letra C, ele quer um ângulo de 148 graus. Primeira coisa, vou construir minha reta. Vou construir até mais para baixo para não dar problema. Sempre começo na reta aqui. Vou chamar de A, de B. Aí eu venho com o meu centrinho, ponho aqui, ó. Se vocês tivessem os quadros, se vocês tiverem o transferidor, vocês veem o tanto que é legal, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140. 150 não é aqui? Ó, o 150 aqui. 148 é 2 pauzinhos para trás. Então, aqui. Aí eu vou pegar e ligar aqui, ó. Viu? Esse ângulo aqui, ó, tem 148 graus. O ângulo é BAC ou CAB é igual a 148 graus. Tranquilo? A mesma coisa. Ah, nossa aula deu, pessoal. Na próxima aula a gente continua, tá ok? Um abraço. Lembrando que parou na letra C do exercício 3, não me engano, 3 ou 4.